Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero cumprimentar você que está aqui, a todos. Também você que está conosco pela internet. Você tem que saber que você é muito importante. Nós temos que entender que o propósito de Deus é muito grande. Nós temos que entender que nós somos obra-prima de Deus. E somos especiais. Para que nós possamos cumprir com o propósito, nós precisamos de nos ajustar no Senhor. Por quê? Nós temos que fazer parte do corpo, para que nós, sendo uma partezinha do corpo, possa exercer o propósito de Deus. Mas, você acha que é possível exercer o propósito sem fazer parte do corpo? É impossível. Nós temos que fazer parte. Nós temos que estar vinculados, unidos no Senhor. Amém. Sem nascer de novo, eu não faço parte do corpo. O princípio da vida cristã é a conversão legítima. E depois, igreja, nós estamos trabalhando, mover Jacó. Ainda o Espírito Santo está guiando. E eu falo, mais Deus, mais. E na história de Jacó, nós podemos ver a nossa vida e a nossa história. Eu quero trazer entendimento que ninguém se converte de uma única vez. Que o processo da conversão, ele é gradativo. A mudança para nos tornarmos igual a Cristo é gradativo. E para que nós possamos alcançar isso, nós temos que andar com Ele, nele, dentro dele, com Ele. Entendeu? Amém? E na história de Jacó, nós temos um exemplo maravilhoso de um processo de uma pessoa que veio de uma situação de corrupção. E a partir das experiências que ele teve com Deus, no processo de experiência, ele foi compreendendo quem era Deus. E reconhecendo o propósito de Deus na sua vida. Nós vamos falar hoje, em continuidade, a quarta experiência forte de Jacó com Deus. Nesta quarta, agora. Só depois de tudo o que ele passou, na quarta experiência é que ele se dedica e faz uma aliança verdadeira com Deus. Foi na quarta experiência. Eu digo, quantas experiências que nós precisamos ter para compreendermos e fazermos uma aliança eterna com o Pai. Porque é isso que Deus quer de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você entre dentro do Santo dos Santos. Você sabe que Deus está sentado no trono. Ao seu redor existem os anjos, os querubins, que adoram o tempo inteiro.
muitos outros seres estão ali e Ele está lá, o Deus de amor, que é soberano e poderoso, mas é simples. E Ele abençoa e ama cada criatura. E cada um é importante. Porque nessa sociedade que nós vivemos, muitas pessoas vão atrás de pessoas que são importantes, que se sobressaem na sociedade, que têm títulos, graduações, que têm nomes, que têm fama. Eu quero te dizer, Deus não procura nenhum famoso. Ele é. Mas Ele ama a gente que é insignificante. Nós precisamos de ser como Jesus. Sabe o que significa ser como Jesus? Nós precisamos de ser simples, gente. Aquele que é do Senhor não faz acepção de pessoas. Esse é importante, esse aqui não é importante. A gente olha para cada um com tanto amor. Cada um é único. Gente, é maravilhoso. Todas as pessoas têm algo especial para nos trazer. Todas as pessoas são importantes. Isso precisa de estar nas entranhas, como Deus olha para nós, sendo tão grandioso, tão soberano, tão poderoso, nós tão insignificante. E Ele tem prazer. Já pensou nisso? Ele tem prazer em andar e estar conosco. Você tem prazer de estar e andar com Deus? Vale a pena. É bom demais. Jacó se dedica a Deus. E nós vamos hoje ouvir um pouquinho da história. Eu quero perguntar, eu quero incentivar a igreja. Leiam Gênesis. Amém? Leiam a história de Jacó. Porque se você ler essa história, quando você estiver ouvindo a palavra, vai completar no seu espírito. E a revelação vai multiplicar no seu interior. Eu falo algo, mas o Espírito Santo pode falar algo a mais no seu coração. Porque tem tanta coisa, tem tanta revelação. Em nome de Jesus, eu te clamo. Busca Deus com todas as suas forças. Fala agora com Ele, eu te quero, Senhor. Eu te quero, Senhor. Te quero. Eu te quero, Senhor. Senhor, eu te quero.
receba o seu amor. Pai, o Senhor conhece a tua igreja reunida neste lugar. O Senhor conhece, Pai, cada pessoa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vem gerar uma experiência forte. Vem gerar um mover novo. Atua na vida de cada pessoa. Quebra sofismas, conceitos falsos, fortalezas. Mostra, Pai, que Tu és Deus. Eu quero que você fale agora com Deus. Eu quero que você agora fale com Deus algo sobre a sua vida. Que você coloque no altar neste momento, em unidade com o corpo. Que você coloque a sua história. Que você peça. Que você peça agora, pedir uma resposta. Pedir agora uma palavra. Agora pedir diante de Deus. Porque o Espírito Santo está aqui. Peça a Deus agora, igreja. Ele diz: fazei prova de mim. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Ele diz que devemos buscá-lo em espírito e em verdade. Ele diz que devemos adorá-lo. Ele diz que se nós formos fiéis, Ele vai nos responder. Ele vai nos responder. Oh, alabarabás. Oh, vem. Oh, vem, Senhor Jesus. Fala conosco, Pai, nós te clamamos agora. Oh, yeah. Fala agora, Senhor, ministra a vida dos que te buscam, Pai. Fala comigo agora, meu Pai. Eu estou diante do Senhor, colocando esta situação que eu estou vivendo. Eu quero hoje que o Senhor ouça e traga a tua resposta, o teu mover na minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro, eu rejeito a Satanás, todas as hostes malignas que vêm para me torturar, para me atormentar. Em nome de Jesus, livra a minha alma da prisão. Em nome de Jesus. Livra, Senhor, a minha vida da prisão. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está aqui te clamando. E nós queremos ver a tua resposta. Nós queremos ver o mover de Deus na sua vida. Senhor, envia os teus anjos para responder, para trazer aquilo que o Senhor tem preparado para cada pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem, Senhor, e abençoa a tua igreja.
Agora nós profetizamos bênção sem medida, unção, poder, maravilhas, curas, libertações, rompimento de cadeias, em nome de Jesus. A cada pessoa, Pai, existe algo que o Senhor prometeu. Rompe, Deus, nos corações todas as coisas que estão impedindo uma comunhão completa, uma aliança completa, em nome de Jesus, porque nós queremos mais de Ti. Aleluia. Igreja, agora eu quero dar oportunidade para que você possa fazer esta aliança com Deus. O Senhor responde. E você vai poder mostrar o teu amor de fidelidade. E você vai poder trazer no altar os dízimos, as ofertas, segundo aquilo que Deus tem te abençoado. Em nome de Jesus, cumprindo com aquilo que Ele mesmo ensinou. Você pode trazer e ser fortalecido. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Agora é oportunidade. Se você já deu, dentro do que você recebe, o seu dízimo esse mês, eu quero que agora você faça uma aliança com Deus e você fale: Pai, eu quero fazer prova do Senhor. E eu quero pedir que o Senhor venha restaurar a minha vida financeira, trazendo novas provisões, trazendo novos recursos, revelando, Pai, a mim, aquilo que o Senhor tem preparado. Pai, mesmo que na sociedade existe perdas, lutas, as pessoas podem estar passando por dificuldade financeira, eu quero proclamar, nós que entramos no Santo dos Santos, que entregamos a nossa vida e temos aliança contigo, o Senhor pode vir. Como o Senhor supriu o povo de Israel na terra de Gozem, o Senhor vai nos suprir nas nossas vidas, independente do que está acontecendo lá fora. Quero tomar posse desta vitória. Fala assim: eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor, e eu tomo posse do que o Senhor separou, do que o Senhor preparou para a minha vida, em nome de Jesus. Você crê nessa vitória? Gente, foi feito tanta coisa agora, nesse momento. Tudo depende da fé. Lembra que nós falamos a importância da fé? Amém? Então dá uma salva de palmas e glorifica o Jesus. Aleluia! E agora eu convido você para se assentar. E nós vamos estar continuando. Eu quero mostrar como que a história de Jacó foi tão importante que em alguns momentos da história o Senhor colocou como algo importante e como modelo. Gente, aquele homem corrompido se tornou um exemplo. Olha o que diz em Salmo 146. Salmo 146. Versículo 2 em diante. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Aleluia, não é isso? É isso que nós declaramos? Que em toda a nossa história, nossa vida, nós vamos estar louvando ao Senhor.
Diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, nem quer em quem não há salvação. Deixa eu explicar uma coisa. Eu preciso de confiar nas pessoas que eu amo. Amém? Porque fazem parte do corpo, são pessoas importantes para nós. Elas podem errar conosco algumas vezes. E algumas vezes vai acontecer isso, porque a gente é ser humano. Mas mesmo que eu erre com alguém, por favor, igreja, eu sei que ela me ama. E eu sei que eu amo. Então, há possibilidade de algumas vezes alguém até errar com você. Mas não é porque alguém errou com você que você vai desprezá-la, rejeitá-la, porque ela errou. Porque, gente, nós estamos vivendo numa situação onde existe fortalezas que giram ao redor de cada um de nós. Tá? Satanás, o tempo inteiro na nossa vida, ele vai criar circunstâncias para separar pessoas. O diabo não aceita ninguém aliançado com ninguém. O diabo não aceita amizade. Ele não quer que você tenha ninguém, que você confie em ninguém. Ele quer que você fique sozinho, porque se você tiver alguém uma aliança boa, existe alianças boas e existe alianças más. Amém? Existem alianças em relacionamento com pessoas que elas te empurram para Deus. Você está passando por uma crise e essa pessoa não pisa em cima e diz, é isso mesmo, vamos aí e tal. E confirma a crise e te joga para baixo, mais ainda do que você está. Tá? Isso não é alianças boas. Aliança boa, igreja, é quando eu tenho um bom relacionamento e aquela pessoa, ela tem confiança em mim. Sabe, nós temos que ter confiança nas pessoas. Confiança verdadeira. Confiança nas pessoas. Mas, independente de todas as circunstâncias, sabe o que é o verdadeiro amor? Vamos pôr um amor de uma mãe para um filho. A mãe ama o filho independente de como o filho se porta na terra. O filho pode ser fiel e obediente, vai ser muito legal. É ou não é? Porque a mãe vai ficar feliz com o que o filho está fazendo. Mas a mãe pode ter um filho que é negligente, desobediente, rebelde, ou faz muitas coisas erradas. Eu pergunto, por causa que a pessoa, o filho, tem uma atitude ruim, negativa, a mãe deixa de amar? Nunca. Só que a gente tem que saber que na igreja, nós precisamos de ter relacionamentos entre os irmãos num nível profundo. Porque quando nós temos uma família, é muito comum, dentro de uma família, um irmão brigar com o outro, um pai briga com o filho, a mãe briga com a filha. E, às vezes, tem conflitos familiares terríveis dentro de uma casa. Mas ter conflitos dentro de uma casa não significa que um é de Deus e outro é do diabo, ou vice-versa. Porque, às vezes, são tramas que se processaram ali e que geraram essa situação. Gente, a gente sempre vai ter conflito. Na nossa história é normal ter conflito. Sabe? Quando tem um problema dentro de casa, que um briga com o outro, etc., etc., a gente fica magoado, triste, a gente tem que aprender a perdoar, sempre vai ter que aprender a perdoar, mas a gente não deixa de amar. O que nós temos que entender, na igreja também vai ter conflitos entre pessoas, mas independente do que a pessoa fez, o meu coração não pode mudar por causa de alguma situação que aconteceu. Igreja,
o seu coração tem que amar independente do que o outro fizer. Porque eu já falei isso centenas de vezes, que tem muito a ver como a gente chega na igreja. Um chega na igreja, gente, eu estou aqui, vem me amar. E quer que todo mundo te ame. E aí, alguém não ama, eu vou embora dessa igreja, porque aquela pessoa ali não me deu o amor que eu esperava. Mas existe uma outra forma de eu chegar na igreja. Gente, eu cheguei aqui e eu estou aqui para te amar. Se eu chegar na igreja e disser, eu estou aqui para te amar, não importa o que o outro fizer, você não vai mudar. Porque o teu objetivo é fazer, abençoar. O teu objetivo não é uma criança bebê, que é a criança bebê que fala assim, não me deu esse pirulito. Eu quero. Eu estou brincando aqui, mas é que assim, às vezes nós somos adultos e temos atitudes infantis. Satanás é que cria as divisões. Gente, todo mundo que está aqui, todo mundo que participa da igreja, ama todo mundo. Você sabe que quando uma pessoa falta, você fica, será como que está? Será que ela está precisando de ajuda? Será que ela está bem? Hoje ela não veio na igreja. Todo mundo pensa isso. E às vezes você, eu vou dar uma ligada para saber o que está acontecendo, por que ela está assim. Sabe por quê? Às vezes a gente está na igreja e o relacionamento que você tem na igreja com aquela pessoa pode ser superficial. Só de pensar, eu cheguei na igreja e eu vejo você sentado ali. Pronto. Eu sinto amado. Eu sei que eu estou amando. Não é com todas as pessoas que às vezes a gente conversa. Às vezes tem pessoas que eu tenho relacionamento mais íntimo, que eu abro o meu coração, mas tem pessoas que eu não tenho relacionamento íntimo, mas que eu amo igual. E quando ela falta, faz falta para mim. Sabe, a gente tem que crescer no nível de amor que Deus quer que nós possamos viver dentro de uma igreja. As pessoas não são unidas. Essa frase é mentirosa. Essa frase não vem do reino de Deus. Que não somos unidos. A gente vem aqui todo dia, se encontra todo dia, se cumprimenta. Sabe, o irmão não me deu um abraço e não me deu os 3 beijinhos que devia ter dado. Eu vou te perguntar uma coisa. Você está morando numa casa, tá? E na casa tem 5 filhos, o pai e a mãe. Todos os dias o filho vai trabalhar. E quando ele volta para casa, ele vai... que Deus te abençoe, dá um abraço, dá 3 beijinhos e tudo dentro de casa. Alguém faz isso? Meu pai não me deu um abraço e 3 beijinhos, então ele não me ama. Não, peraí, dentro de casa, a gente tem o hábito de abraçar... Toda hora. Você vai trabalhar todos os dias no mesmo emprego. Quando você chega no emprego, você tem que dar 3 beijinhos no patrão, tem que abraçar a colega do lado, tem que abraçar o outro, para mostrar que você ama. Precisa disso? Gente, existe intimidade. É intimidade. A igreja é um lugar de intimidade. A gente até pode cumprimentar quando tem tempo que a gente não conversa alguma coisa, mas só da pessoa entrar, quando a gente cumprimenta, a gente já cumprimenta, oi, tudo bom, tal, às vezes nem cumprimenta, já vai fazendo. Por quê? Porque já existe relacionamento. E o amor, ele não está vinculado a um abracinho, a um apertinho de mão e 3 beijinhos. Então, gente, se alguém passa por ti e nem te cumprimenta, não é que ele não te ama, ele está envolvido em tanta coisa. A gente tem que ter a atitude, gente, cheguei aqui para te amar. Pronto. Não me ame. Me ame é infantilidade. Se alguém não fizer o que você deseja, você vai pular fora. Não, eu cheguei aqui para te amar. Vocês estão entendendo? Não é isso que é verdade? Quanto mais íntimo você é da pessoa,
menos a gente fica cumprimentando toda hora, abraçando. Nós temos reunião de líderes e tal, e tal. Você acha que todos os dias eu chego para cada um dos líderes, ai, Deus te abençoe, me dá um abraço, Deus te abençoe, e dá um abraço. A gente entra, senta na cadeira, ninguém nem se olha. Mas já está decidido que já existe um amor e uma aliança. Isso significa maturidade emocional. Maturidade emocional. Amém? Então, ame. E não espera. Porque existem situações que acontecem. Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos aqui para declarar que o Senhor Jesus nos ama e que nós amamos uns aos outros. Mas aqui está dizendo, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Aqui está falando de outro tipo de confiança. Aqui está falando quem não há salvação. Significa, existe relacionamento que eu preciso para minha salvação. Nenhum homem pode me levar à salvação, mas todos os homens que são de Deus podem me ajudar no relacionamento com Deus. Você tem que abençoar o seu irmão e levantar ele. Ajudar. É isso. Abençoar. Ajudar. Porque nós ajudamos uns aos outros. Igreja é para isso. Nós ajudamos uns aos outros para chegarmos mais perto de Deus. Vocês estão entendendo? Agora, quem que coloca confusão na minha cabeça? Ah, fulano não gosta de você. É as historinhas. Pega aquele livro da Rebecca Brown, ele veio para libertar os cativos, e lê lá, quando ela dá a experiência de Sally, que estava trabalhando na sua casa, e ela chegou lá e o diabo começou a jogar, viu? Ela está fazendo, olha, confusão. Começa você a ter pensamentos contra aquela pessoa. E como que eu vou vencer isso? Naquele livro, que eu acho muito bom, começa a ter pensamentos. Aí ela pega, eu vou começar a louvar a Deus. Aleluia, glória a Deus, os pensamentos não param. Aleluia, glória a Deus, os pensamentos não param. Não adianta fazer glória a Deus, aleluia. Não adianta ficar lendo a Bíblia se você está com pensamentos pensando mal do outro. Você tem que abrir a boca e repreender Satanás. Sai daqui, Satanás! Você está me jogando que fulano não me ama da igreja. É mentira. Eu sei que ele me ama. Pode sair daqui, porque Deus morreu para ele, me trouxe Jesus, e ele é importante. Agora sai daqui. Bom, se você não enfrentar o diabo, ele não vai sair. Em voz alta, os pensamentos, eles não param se eu não repreender, porque ele tem acesso à nossa mente. E ele fala na nossa mente, ele fala na sua mente. Ele quer jogar irmão contra irmão. E isso acontece quando nós também estamos fragilizados. Com rejeição, com mágoas, com lembranças do passado. Não perdoamos no nosso histórico coisas que aconteceram. Você tem que estar com a vida limpa. Então, purifica o seu caminho. Mas fala, obrigada, Jesus, por quem eu sou. Ninguém aqui precisa de ninguém para ir para o céu. Ninguém precisa de ninguém para ter relacionamento. Você não precisa do outro. Mas, ao mesmo tempo, nós temos os irmãos. E isso é um presente de Deus para nós. Porque Deus deseja que nós vivamos em união. Para isso que ele estabeleceu a igreja. E olha, é ferro com ferro que se afia. É dentro da igreja. Os conflitos são... Gente, aquilo que está lá dentro do seu coração manifesta na igreja. Sabia disso?
Eu prefiro que aquilo que está no seu coração manifeste na igreja, que é o lugar de cuidado e de tratamento, do que aquilo que está no seu coração manifeste no seu emprego. Manifeste na sua casa e você quer evangelizar o pai e vai lá e faz tudo errado. Manifeste em outros lugares. É melhor que, porque você precisa de se sentir amado. Mas o seu sentimento de amado é gerado quando você está vinculado e junto ao Senhor. Não existe rejeição. Você se sente amado, não existe rejeição. E não é pelo que as outras pessoas fazem. Eu não sei o que o Espírito Santo está fazendo, mas Deus está querendo falar alguma coisa nesta área. Aqui diz que não é para confiar, mas não confio para a salvação. Mas eu preciso confiar sim. Quem que eu vou confiar? É no meu irmão? Tem que confiar. Mas seja transparente, seja verdadeiro. Se acontece alguma coisa, vai e fala. Nós somos seres humanos, falhos, erramos, mas quando você ouve alguma coisa e quando você fala, você tem que ter um espírito de humildade. Se alguém te falou alguma coisa que te feriu, você, em humildade, diz: peço-te perdão, eu não tinha interesse de te magoar. Nós não temos interesse em magoar. Não temos, nenhum de nós aqui. Você não quer magoar o seu irmão. Você quer se sentir amado pelo seu irmão. Mas às vezes nós nos magoamos. E isso, gente, é algo que nós temos que aprender. A aprender, não permitir que nenhuma mágoa entre no coração. Porque nós temos que confiar. É nos irmãos, não lá fora. É aqui, é aqui. Aqui está a tua família. É a família que você vai viver para todo sempre, eternamente junta. Amém? E olha só, saí-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Aqui está falando que para a salvação não existe ninguém que pode te trazer a salvação. Só tem um, que é próprio Deus, que é Jesus Cristo. Mas olha só, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Por que que a Bíblia está falando bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó? Uau! Não é incrível? Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó. Porque foi o Deus de Jacó que pegou Jacó no estado que ele era, uma personalidade deformada. Foi o Deus de Jacó que cuidou de Jacó, que fez ele passar por várias dificuldades. Foi o Deus de Jacó que fez uma aliança com Jacó e que prometeu bênçãos para Jacó. Quando eu falo, eu tenho o Deus de Jacó, é aquele que cuida, que me orienta e que me abençoa. Esse é o Deus de Jacó. É o Deus que me cuida. E Deus traz na palavra, algumas vezes fala o Deus de Jacó. Aqui não fala o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aqui fala Deus de Jacó, porque foi Jacó que foi restaurado e foi curado. E que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Foi Jacó. Então, não é fabuloso? Né? Aí nós vamos pegar a palavra de Deus, Gênesis. Nós vamos ir lendo a palavra e nós vamos, Gênesis 35, e nós vamos ver a quarta experiência de Jacó com Deus. Amém? Então disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu
quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Opa! Como é que, quando ele teve uma experiência, diz que era o homem. Agora, diz que era Deus. Está confirmando que era Deus. Ele teve uma experiência em Betel. Amém? Só Deus mesmo pode mudar a vida de alguém. A apóstola Geisa não pode mudar a sua vida. Nenhum irmão do louvor pode mudar a sua vida. Nenhum pastor, nenhum apóstolo do mundo inteiro pode mudar a sua vida. Eu não sou nada, eu sou de carne e osso e eu preciso de Cristo para minha salvação. Mas eu estou aqui para indicar a você, através da experiência que eu tive com o meu Deus, e pela transformação que Ele fez na minha vida, eu te digo, esse é o caminho. Vá você até Ele. E isso é uma decisão pessoal de cada pessoa. Amém? Eu estou para indicar, para guiar, para te levar a você alcançar. Mas você tem que alcançar. Você tem que ter a sua experiência. Gente, a gente tem que entender que toda a igreja de Cristo tem um plano e um propósito. Nós primeiro precisamos de ter a Deus no nosso coração. E depois nós temos que levar Deus para essa terra. Isso não é só eu. Eu não posso, eu já fiz isso no início do ministério, porque no início do ministério eu ia nas casas, visitava uma casa, visitava outra, fazia às vezes 6 casas num dia. Num dia eu fazia, um pregava o evangelho, outro era libertação, outro era cura interior, outro era repreensão, no mesmo dia. Só que as coisas mudaram. E agora nós temos a igreja estabelecida, porque no início Deus me trouxe como evangelista. Agi no início dessa cidade como evangelista. Só que agora nós temos muitas outras missões, ministérios, e cada um da igreja precisa de ir e fazer outros da sua família, do seu relacionamento, a virem para conhecer Jesus. Vocês estão entendendo? Eu não tenho condição de fazer mais muita coisa, de ir, mas nós temos vários pastores, nós temos evangelistas na igreja, que podem ministrar. E dentro do possível, eu estou sempre para abençoar a vida de vocês. Mas você tem que ir. E existiu uma época em que as pessoas que frequentavam a igreja colocavam toda a responsabilidade sobre a vida do líder da igreja. Mas igreja é um corpo. E cada um tem que fazer uma parte. E não tem ninguém que tem que ficar sentado. Todos têm que desenvolver os seus talentos e os seus dons. Amém? Aqui nós vemos Deus, outra vez, falou direto com Jacó. Gente, será que Jacó mereceria o próprio Deus se mover e falar tantas vezes com a mesma pessoa? Porque eu já ouvi falar de pessoas que tiveram uma grande experiência com Deus. Mas aqui nós não vemos Jacó ter uma grande experiência com Deus, ele teve várias. E Deus está trazendo para Jacó uma mensagem agora. E ele diz, você agora precisa de ir. E você vai para aquele lugar aonde Deus apareceu para você. E Deus, o próprio Deus é que falou, então, foi uma experiência aonde que Jacó ouviu a voz de Deus, e Deus guiou e direcionou ele, vai para Betel, e ele trouxe, lembra daquele dia, que você
teve uma experiência forte comigo, e que o Senhor te apareceu para você, é naquele lugar que você vai voltar. Significa também que Deus fala em lugares específicos, no mundo físico. Amém? Mas agora foi transferido. É na igreja. A igreja, o teto abre e a unção desce. E o Senhor fala conosco. Por isso que eu fiz vocês orarem no princípio, porque quando cada um de nós tem a possibilidade de orar, quando está no culto, algo acontece sobrenaturalmente e Deus envia anjos para ministrar. Você sabia que os anjos recolhem as suas orações, muitas vezes e leva lá no trono? Você sabia que quando você abre a boca dentro do templo e você fala diretamente, Deus ouve e a resposta vem imediata? Nós temos que valorizar esse tempo. Tem pessoas, mas eu vou orar em casa. Vai ser tudo ótimo, tem que orar em casa. É verdade. Mas, gente, hoje em dia nós temos a possibilidade das pessoas verem os cultos pela internet. Às vezes é muito fácil. Mas a unção que tem no templo é diferente da unção que acontece na sua casa. Pode ter certeza. Você tem que estar, porque foi Deus que estabeleceu esse tempo de encontro. É um tempo especial que Ele estabeleceu. E aqui nós vimos que Deus falou com Jacó a 4ª vez. E Ele disse, vai naquele lugar. Versículo 2, então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Aqui, antes de Jacó ir cumprir com o que Deus falou, você vai para o lugar tal, e lá eu vou estar falando com você. Ele compreendeu que Deus é Deus, que Deus é soberano, e que os outros não são deuses. E neste processo, nós vemos que nesse tempo, nesse quarto nível de relacionamento com Deus, ele compreendeu que era necessário fazer uma limpeza na sua casa. É ou não é? Lembra de Labão? Labão tinha deuses. E ele tinha os ídolos do lar expostos. E Raquel, que era a mulher de Jacó, deveria ter o mesmo Deus de Jacó. Mas, quando ela foi... quando eles iriam embora... Raquel pensou assim, eu vou, mas eu quero a proteção dos deuses do meu pai. E ela foi lá e roubou os ídolos do lar, estatuetas, e escondeu todas elas, e guardou. Mas por que Raquel guardou aquilo? Porque para ela aquilo era importante. Ela cresceu com Labão, prestando cultos àqueles demônios. E ela pensou, não posso sair, cada um leva suas coisas, eu vou levar os meus deuses, que são os deuses de meu pai. Significa que Raquel também nunca teve uma experiência com Deus. Mas eu quero falar uma palavra fortíssima, que diz em... Gênesis capítulo 31, versículo 32. Vou pegar o 30. O 30. Ora, partistes de vez, porque tinha saudades de voltar à casa de teu pai. Mas... por que Jacó, não está escrito Jacó, por que furtastes os meus deuses? Qual que eram os deuses de Labão?
os ídolos do lar. Ele diz, por que você pegou os meus deuses e você levou? Jacó respondeu, tive medo. Respondeu Jacó a Labão, tive medo, porque pensavas que tu me arrebatarias as tuas filhas. Tá. Com quem achastes os teus deuses? Com quem achares? Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Ele amaldiçoou. Quem que amaldiçoou? Quem roubou os deuses de Labão? Jacó amaldiçoou e disse, se tem alguém no meio aqui que roubou os teus deuses, que este alguém morra. Quem que amaldiçoou quem tinha roubado? E decretou, e fez um decreto em cima dessa pessoa. Jacó decretou que quem tinha roubado iria morrer. Lançou uma maldição sobre aquela pessoa. Mal sabia ele que, na verdade, quem tinha roubado era a pessoa que ele mais amava, que era Raquel. Ele não sabia disso, mas ele fez o decreto. Porque estava escondido. Porque Raquel não demonstrava para Jacó que ela prestava cultos como pai. Porque ele disse, os meus deuses. Por isso que Labão tinha um caráter tão deformado e distorcido, porque ele não cria no Deus de Jacó, no Deus Todo-Poderoso, ele cria em demônios, porque esses deuses eram demônios. E Raquel também Jacó não pôde viver o amor que ele sonhava com a sua amada, porque Raquel também não tinha o Deus que ele tinha. Não existe aliança de luz e trevas. Ele nunca provou o amor especial com Raquel. Todo o período em que ele teve Raquel era período de conflito e confusão. Porque quando nós temos deuses malignos, Deus não age. O diabo, ele tem direito de roubar a possibilidade de você viver um relacionamento abençoado. Então, aqui, eu vou ler outra vez. Com quem achares os teus deuses, este não vai viver. Diante de nossos irmãos, descobre o que é teu, do que está comigo, e leva contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. No versículo 34, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os tinha metido na barda do camelo, e se assentara sobre eles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. Ela escondeu. A maldição que Jacó recebeu na sua vida por causa da sua traição, também atingiu Raquel. E Raquel também era uma pessoa que não tinha os princípios. Ela não vivia na base da verdade. Ela enganou tanto o seu marido, que a amava profundamente, como o seu pai, e a caravana inteira foi atingida pela atitude que Raquel teve. Eu preciso de compreender que tudo que o homem plantar vai colher. E o que aconteceu com Raquel? Olha 35, versículo 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Raquel deu à luz um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Ela sofreu no parto.
Tendo ela trabalhado em seu parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois também este filho terás. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, isto é, em Belém. Sobre a sepultura de Raquel, erigiu Jacó uma coluna. Até o dia de hoje, essa coluna marca a sepultura de Raquel. Aqui nós estamos vendo que aquele homem que amava tanto aquela mulher fez um decreto e disse: aquele que roubou os ídolos de Labão morrerá. E Raquel morreu no parto. Deus poderia ter cuidado da vida dela e protegido, mas acontece que a maldição estava sobre as costas de Raquel. E ela morreu. Na verdade, Raquel não teve uma vida abençoada em todos os aspectos. A vida dela era tumultuosa, cheia de confusão em todo o tempo. Mas nunca a palavra de Deus diz: Raquel buscou o Deus de Jacó. Raquel se prostrou e buscou Deus, que era o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia só fala que Raquel tinha os ídolos do lar e ela na verdade, ela se prostrava, ela desejava, porque ela acreditava nos ídolos do lar de Labão, por isso que ela roubou, que ela queria para ela. Aí eu te digo, quem tem ídolos e crê nos ídolos, terá o seu fim, conforme aquilo que ele crê. Precisamos compreender que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus Jesus Cristo de Nazaré, é o único Deus que vai trazer bênção. Ele traz promessas para aqueles que o servem. Satanás e seus demônios, em nome de deuses, eles não têm poder e não têm capacidade para abençoar ninguém, porque eles são maus. Ai daqueles que creem nos demônios, serão amaldiçoados. Por isso que nós temos que libertar as vidas. Por isso que nós temos que levar Cristo. Porque Cristo é o único que pode mudar a nossa história, que pode mudar todas as coisas. Nós estamos muitas vezes debaixo de muitos tipos de maldições, porque nós colocamos deuses, e nós colocamos homens, e nós colocamos outras coisas, ou nós colocamos o nosso eu, a nossa vida como mais importante, tiramos os olhos do Deus Todo-Poderoso e colocamos em outras coisas. A maldição vai vir. Vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Sabe que o propósito de Deus é que todos nós tenhamos vida longa. Todas as pessoas que nasceram antes, que morreram antes de ter vida longa, algo interceptou a sua vida. Ou uma maldição, ou algo prometido, proferido. Porque a bênção de Deus sempre é: tenhais vida longa, e eu te darei uma terra. Uma bênção para você. Olha o que aconteceu. Então, disse Jacó à sua família: lançai fora os deuses estranhos. Ah, é? Lançai fora os deuses estranhos. Houve um processo de libertação e de limpeza espiritual promovido por Jacó na sua vida. E nesse momento ele já sabe que os deuses estavam com Raquel. Agora, gente, vocês vão tirar tudo. Tudo que é do mal, tudo que tem aqui de idolatria. Nós vamos fazer uma limpeza completa na nossa casa.
Sabe por quê? Porque eu vou ver a Deus. E eu quero santificação na minha vida. Olha o que ele diz no versículo 3. Levantemo-nos e subamos a Betel, onde farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei. Quando que Deus respondeu a Jacó? O que a Bíblia diz? É no momento da angústia. Igreja, eu preciso de saber que nós temos que ir ao Senhor. E nos momentos de maior guerra, de maior dor emocional, de crises, eu tenho que falar com Ele. Ele diz, foi neste momento da angústia que Deus respondeu a Jacó. É no momento das crises. Nós temos duas atitudes quando nós estamos passando por crises e por dificuldades. Ou nós nos revoltamos contra Deus e nos voltamos para o mal, para o pecado, para a droga, para a prostituição, com espírito de vingança e tudo, a gente vai para a porcaria. Ou nós nos arrependemos e vamos diante de Deus em humildade e disse, Pai, eu estou vivendo nesse nível, nesta angústia do meu coração. Quando a gente vai diante de Deus com o coração verdadeiro, Deus nos conforta. Ele nos responde, Ele nos consola. Aleluia. Então, quando que Deus gerou uma experiência forte com Jacó? No meio do pecado, no meio da fuga, no meio da angústia. Aqui está trazendo um algo a mais que ainda não tinha sido falado na Bíblia. Aqui está trazendo algo a mais, porque a gente sabe que Jacó fugiu do seu irmão Esaú. E fugiu para ir para a casa de Labão. Ele ouviu o pai disse, vai para lá. E ele foi. Mas agora é a primeira vez que está falando que esse tempo da fuga de Jacó, quando ele fugiu por causa do que ele fez com Esaú, ele está dizendo, eu estava em angústia. Significa que tinha um peso. Significa que tinha uma tristeza. Uma angústia forte na vida de Jacó, quando ele fugiu por causa do seu pecado. Aqui está trazendo palavra. Eu quero dizer, quando nós erramos, queridos, não é fácil. Nós podemos nos fazer e fingir que está tudo bem. Mas todas as vezes que nós pecamos contra Deus, existe um peso. A paz, ela vai embora, ela sai, a paz sai do meu coração. Eu fico triste, eu fico angustiado, eu fico mal. A única coisa que pode trazer paz na vida do ser humano é a presença de Deus e a pureza. A pureza, eu só vou conseguir ela se eu me arrepender e confessar. Primeiro reconhecer e confessar os meus pecados. Amém? Mas ele está dizendo que ele ia levantar um altar. E ele trouxe essa palavra. Porque Deus falou comigo no dia da minha angústia. Eu estou falando e você tem que entender. Quantas experiências você já teve com Deus? Quantas já teve gente a falar assim, ai gente, teve gente que frequentou a nossa igreja. E eu frequentava a igreja. E todas as vezes que conversava alguma coisa, se justificava. Ah, porque eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, ah, porque não sei o quê, ah, eu não gosto disso, porque as pessoas da igreja são assim, ah, não gosto daquilo, muito cheio de si. Eu vou te dizer, é muito importante isso. Deixa eu explicar. Eu preciso ter uma experiência pessoal
Porque se eu tenho uma experiência, muitas coisas não se tornarão tão importantes. Coisas más, eu vou superar com facilidade. Porque eu sei que eu já tive, essa experiência que eu tive com Deus mudou minha vida. Eu sei que é nele. E não importa o que acontecer, foi nele. Amém? Amém. Aleluia. Olha só. Versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos. Aqui nós estamos vendo que aqueles filhos, a sua família e as pessoas que vieram, não era só Raquel que roubou os ídolos do pai. Aqui nós estamos vendo que na família de Jacó existia pessoas que tinham outros deuses. E eles reconheceram, ninguém endureceu o coração e todos vieram trazer. Porque, como eles estavam na casa de Labão, Labão tinha outros deuses. E o que aconteceu? As pessoas daquela família, muitos escolheram crer nos deuses de Labão. Aqui ele disse, olha, agora nós vamos falar com Deus Todo-Poderoso, aquele que me livrou no dia da angústia e tudo, e vocês tratem de limpar a casa de vocês, vocês tratem de deixar os deuses, vocês tratem de tomar uma decisão com Deus. E eles ouviram e receberam. E aqui diz que eles deram a Jacó todos os deuses estranhos. Então tinha deuses estranhos ali. A família conflitante, cheia de confusão, é porque tinha demônios misturados naquela família. Que tinham nas mãos e as argolas que lhe pendiam as orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, as pessoas tinham objetos que eram consagrados a ídolos, pactos, que eles tinham da família de Jacó. E eles tiraram tudo. E deram, todos foram em submissão e deram a Jacó. Gente, sem libertação ninguém pode ver a Deus. Para que Deus pudesse se manifestar e falar com eles, precisava de ter limpado, e ele foi fazer o que é certo. Todos tinham que limpar as idolatrias. Eu quero te dizer, tu quer que a sua família seja transformada? Começa a orar e pode tirar os ídolos do lar. Existem coisas que a gente usou, que a gente foi... eu fui lá para o norte, no Nordeste, por exemplo. Eu fui no Nordeste e eu entrava lá nas lojas e tinham objetos que eram consagrados, que simbolizavam ídolos, consagrados aos demônios. E eu fui e comprei como lembrança lá do Nordeste, estou inventando. E eu trouxe para minha casa e coloquei enfeitado na sala, deixei enfeitado um objeto lá do Nordeste, que era um objeto consagrado a ídolos. Mas eu não tenho nada na minha casa. Aquilo ali é uma lembrança. Tipo assim, tu pode ter uma lembrança, mas você tem que cuidar. Porque tem coisas lá, tem pactos. E você trouxe o pacto e pôs dentro da sua casa um pacto. E haverá batalha, porque você pôs uma coisa que era consagrada aos demônios dentro do seu lar. Aqui ele disse, Jacó disse, você tem que limpar e tirar todos os ídolos do lar. E todos os objetos que são consagrados. Gente, você tem que orar na sua casa, você tem que consagrar a casa, nós temos que ungir os objetos, nós temos... aconteceu, por exemplo, que o meu marido foi viajar uma vez, ele foi para o Havaí, ele foi lá para fazer um curso de liderança no Havaí. E aí ele foi numa loja e comprou algumas coisas. E comprou, porque lá... a gente chega no avião e quando desce do avião, as mulheres vestidas de, sei lá, aquelas roupas típicas delas, né, vão até as pessoas do avião e eles colocam colares no pescoço, que é algo especial e tal, e colaram aquele monte de colares de flores
ao redor todo mundo sai todo feliz lá. Aleluia, que coisa linda, né? Olha que lindo, que cultura mais linda, cheio de flores, né, no colares e não sei o quê. E ele trouxe um colar de lá, trouxe outras coisas, que eu nem vou falar aqui. Aqueles colares, se você fizer uma pesquisa na internet, eram colares que eram feitos para rituais dos mortos, pactos com Satanás. E de repente estava na minha casa, por uma ignorância, por uma coisa linda, e estava na minha casa. Eu quero te dizer, às vezes a gente, por ignorância, está abrindo portas da casa para demônios. É claro que eu tive que queimar essas porcarias. Né? Aqui não tinha ainda entendimento, porque Jacó escondeu os ídolos do lar, debaixo do carvalho que está junto, assim, ele pôs num lugar, ele não sabia ainda que tinha que queimar. Mas ele tirou da casa dele, dentro do possível. Então partiram, e o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram aos filhos de Jacó. Olha, deixa eu falar uma coisa. Você sabia que o nosso Deus é tão poderoso, que se eu me ajoelhar ou buscar aqui nessa terra, começar a buscar a presença de Deus, para que Deus possa abençoar, você sabe que pode passar e ter um temor ao redor da cidade inteira, porque a unção vai passar e as pessoas vão ter um sentimento de terror pela presença de um Deus vivo. E nós temos que orar por isso, da mesma forma que aconteceu com Jacó. Amém? Que aconteça com cada um de nós. Que a nossa intercessão, que a nossa oração possa mudar. Você pode estar no seu quarto orando e buscando a presença de Deus, e essa presença vai se estender, e todas as pessoas da sua casa serão impactados com a unção da sua vida, em nome de Jesus. E nós temos que pedir: Pai, traga todas as pessoas da minha casa para ti. É isso. Amém? Mas é interessante que a Bíblia diz que houve terror. Versículo 6. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã, uma cidade chamada Luz. Isto é, Betel. Ele, todo o povo que com ele havia. Ele levou todo mundo para Betel. Aqui não diz: Jacó, você vai lá e eu vou falar contigo. Aqui ele disse: você vai lá, mas ele entendeu que quando ele fosse a Betel, ele não iria sozinho. Ele queria que toda a sua casa, todos os seus filhos, todas as suas mulheres, todos os seus escravos, os seus servos e servas, ele queria que todos fossem, e por isso ele fez uma limpeza completa na sua casa, para que Deus pudesse abençoar. Neste quarto encontro, algo aconteceu, tá? Olha no versículo 9. No versículo 7. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia do seu irmão. Então virou um lugar marcado. Mas no versículo 9. Depois que Jacó voltou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Deus o... E o que é a bênção de Deus? Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. O que significa? Você está mudando agora. Você não é mais o mesmo homem. Você não é mais o traidor. Você não é mais todos zombam de ti porque você é isso, isso e isso. Você não tem mais o rótulo que te deram. Você venceu porque você me buscou, porque você se prostrou, você se entregou, e agora o seu nome será Israel. Quando que Deus muda o nome de uma pessoa?
Quando eu passo por esse processo, aonde eu vejo, eu creio em Deus, tem gente que está só no primeiro contato com Deus, só sabe que Deus é bom e está frequentando a igreja. É ou não é? Sabe que Deus é bom, sabe que é bom louvar, sabe que está na igreja e tudo. Mas aqui nós vemos uma quarta experiência, aonde Jacó já sabia quem era Deus, já tinha provado o livramento, já tinha provado as bênçãos de Deus, já sabia que Deus estava trazendo ele de volta para se ver, encontrar com seu irmão, o qual ele traiu. Deus veio para restaurar, porque nós precisamos de permitir que Deus restaure a nossa vida e a nossa história, em nome de Jesus. Você não vai mudar se aquilo que aconteceu na sua história não houver cura. Vai manifestar. Porque todos os traumas, feridas, mágoas e situações que eu vivi, foi portais que foram abertos para atingir a minha vida com mágoas, iras, ódio, rancor e várias coisas. Gente, nós precisamos estar limpos. Por isso, Jacó disse, vocês vão pegar tudo que vocês têm de idolatria na sua história e vamos desfazer de tudo isso. Quem não deixar a idolatria e os ídolos do lar, as curas que são necessárias acontecer na sua vida, você nunca vai provar a Deus. E você não será mudado. O seu nome Deus quer. Sabe que Deus quer ter um nome secreto entre só você e Deus? Eu tenho algumas coisas secretas que vocês não sabem. Eu tenho. Eu tive experiências. E Deus falou comigo, alguns testemunhos eu conto. Mas existem coisas profundas que são os meus segredos. E você tem que ter segredos também. Experiências de respostas, de manifestação de Deus, de certeza que Ele está com você. E aqui nós vemos isso. Porque ele ouviu, era tempo de libertação. Nós temos que passar por libertação, queridos. Ele passou pelo processo, limpou não somente a sua vida, toda a sua casa. Ele limpou a sua vida. Gente, tem gente que mora num lar que a pessoa é convertida e o outro não é convertido. Como que eu sei que uma pessoa é nascida de novo? Será que a pessoa é convertida ou não? Tem muita gente que frequenta a igreja e que nunca nasceu de novo. É verdade. Não é porque eu estou frequentando a igreja que eu nasci de novo. Gente, uma pessoa convertida, ela tem algumas características que só os nascidos de novo têm. Quando você nasceu de novo, você não suporta mais o mundo. Quando você nasceu de novo, você tem prazer de ler a Bíblia. Quando você nascer de novo, você tem prazer em se santificar. Quando você nasceu de novo, você não pode ficar sem buscar a Deus todos os dias. Você nem consegue dormir porque você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo, você tem discernimento no seu espírito, isso é de Deus, isso é do diabo. Quando você nasceu de novo, a coisa mais forte de todas é o que eu vou falar agora. Quando você nasceu de novo, você não lê a Bíblia como um livro histórico e religioso. Quando você nasceu de novo, você lê a Bíblia e fala sobre exatamente aquilo que você está vivendo agora. E você tem uma resposta de Deus na palavra de Deus. Só quem nasceu de novo que pode, pela palavra, ter revelação no Espírito.
Se você diz, eu preciso que alguém leia para mim, eu leio, não entendo. A Bíblia diz que um homem natural não compreende as coisas do Espírito, lhes são loucura e não pode compreendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quando eu nasci de novo, eu amo a Deus, e um dos maiores prazeres que eu tenho é vir na igreja. Tem gente que arranja desculpa para tudo, não nasceu de novo. Qualquer coisa, estou com dor de cabeça, estou com dor na barriga, estou não sei o quê. Hoje eu recebi um amigo. Quando você nasceu de novo, tu deixa o amigo para lá, tu deixa tudo e fala assim, eu vou de dor de cabeça. Já teve gente doente aqui, que veio com dor de cabeça, com mal-estar. Para isso nós estamos aqui para orar por você. Nós temos que entender, eu nasci de novo, eu preciso de receber, algo acontece, um mover novo acontece na minha vida, porque eu amo agora a Deus. Quem nasceu de novo pode até pecar, pode até ir no mundo, pode até fazer coisa, não suporta, não tem mais prazer. Eu vivia alcoolizado, eu bebia, eu fazia um monte de coisa, eu me converti. Eu posso dizer uma coisa? Pode beber. Pode se dopar, encher de porcaria. Você vai ter vontade de morrer depois que você para. Aquele que era drogado, vivia na droga e tal. O máximo, hoje aproveitei o baseado tal, a droga tal. Maravilhoso. É claro que depois de qualquer drogado, que depois que passa o efeito, ele entra em profunda angústia. Não é isso que eu estou falando, isso não tem jeito. Mas aquele que é de Deus, ele tem nojo do que ele fazia antes. Ele tem ódio até. Ódio, nojo. Eu nasci de novo. Eu não consigo mais praticar certas coisas que eu praticava. Porque eu mudei. Porque eu nasci de novo. Então, em nome de Jesus, vamos buscar o verdadeiro novo nascimento. A verdadeira transformação. Como Jacó, depois que ele provou Deus 4 vezes, é que ele teve a capacidade de fazer uma aliança eterna. Até então, ele não tinha feito ainda aliança. Deus falava. Mas houve a correspondência. Eu recebi, eu fiquei sabendo, acreditei, acredito, mas só agora é que Jacó tem uma experiência e faz uma aliança eterna com Deus. Quando ele resolveu mudar a história da sua casa, a casa mais deformada que já existiu, a bagunça total. Agora ele falou, tira todos os ídolos do lar, vamos fazer, deve ter feito várias reuniões, ter chamado as pessoas e falado, ninguém sabe tudo o que ele pode ter feito para que isso pudesse transformar a sua história. O que você precisa de fazer para que a sua casa se torne o céu na terra? O que você pode fazer para que na sua casa desça o reino dos céus e que Deus se manifeste no seu lar? Gente, é guerra e guerra. Existem momentos, senhora, tá tendo conflito e tudo, tá tendo conflito, tá tendo. Você não deve julgar o fulano ou beltrano que está tendo conflito, você não sabe que guerra que ele está enfrentando. Não é que se converteu e agora vai ficar tudo perfeito, não. Se você se converteu e a sua casa não é convertida, não vai ficar tudo perfeito, você vai entrar em guerra. É isso que vai acontecer. Vai ter a bagunça. Vai ter o quê? Confronto. Isso tem que acontecer. Confronto. E você vai se posicionar contra tudo aquilo que já existia dentro da tua casa. Você tem que ter coragem. Eu não quero, vou limpar. Jacó limpou a sua família, eu vou limpar a minha. Porque eu quero Deus tomando liderança, assumindo o lugar de chefe, é dentro do meu lar.
enfrenta. Seja corajoso. Seja forte. Em nome de Jesus. Não ceda! Ah, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Se eu fizer desse jeito, ai, o meu filho vai embora. Ai, o meu marido vai ficar magoado comigo. Você não tem que pensar nisso. Você não pode magoar, é Deus. Porque às vezes a mágoa que você vai provocar no teu filho e no teu marido é o que vai mexer nas estruturas dele para ele querer se arrepender e se voltar para Deus. Sabe o que nós precisamos como filhos de Deus? Sabedoria. Sabedoria. Para poder agir na hora certa. Detonar a Satanás. E transformar a minha história. Em nome de Jesus. Fique em pé, igreja. Jacó lutou até alcançar a vitória. Alguns param e pararam já exatamente quando estavam para receber as bênçãos. Pessoas desistem rapidamente. Não têm persistência. Agora, em nome de Jesus, hoje é tempo de nós termos coragem e decisão para transformar nossa casa através de cada um de nós. Cada um tem que lutar. Eu era filha, tá? Meu pai e minha mãe, eu era criança, não era convertidos. Mas eu me converti, eu tomei posição que eu ia transformar minha família. E a primeira coisa que eu fiz, vocês já sabem, eu já dei testemunho. Eu não faltava nenhum culto, não importa o horário que fosse. Eu tinha decidido que eu nunca faltaria, porque isso é testemunho para o restante da família. Quando você falta, você está dizendo para outra pessoa, não é tão importante para ela, por isso que ela falta. É mais ou menos. Você tem que mostrar para outra pessoa que a coisa mais importante para você é buscar a Deus. Se você ceder, vai cedendo e você se afasta. Muitos aconteceram isso. Quando a pessoa começa a faltar e deixar de vir, de vez em quando, daqui a pouco passo, mas isso não é tanto, posso ir uma vez só na semana. Posso ir 2 vezes por mês. E você se afasta. Muitos já fizeram isso. Muitos mesmo. Seja radical com as coisas de Deus. Não deixe o diabo roubar de ti. Estão entendendo? Em nome de Jesus. Seja radical. Gente, você não vem na igreja só quando você está muito benzinho, rindo, que está tudo bem. Você tem que vir todo o tempo. Quando não está bem, é o momento. Eu estou com raiva, eu estou com ira. Vem com raiva, vem com ira, vem com tudo. Porque aqui você vai receber unção. Aqui você vai receber, não estou com vontade, porque eu não estou legal, porque não sei o quê, estou brigando com todo mundo. Vem brigando, vem do jeito que for. O que você não pode é dar oportunidade para Satanás dominar você, porque lá você não vai melhorar. Você não vai melhorar. Você só vai vencer quando tu vier aqui. Estão entendendo, né? Vocês são muito especiais. Agora, em nome de Jesus, vamos fazer uma oração juntos? Fala assim: Pai, eu declaro que eu tomo posse da bênção que o Senhor tem para mim. Eu quero ter experiências profundas com o Senhor. Eu quero ver que Tu és Deus. Que o Senhor me livra, mesmo no meio do pecado e dos erros cometidos por mim. Eu quero ver que o Senhor é todo poderoso e que o Senhor tem prazer em falar comigo. Eu quero declarar que eu nego todos os ídolos do lar, toda a idolatria da minha vida, todo o pecado cometido. Hoje eu tomo posse que estarei me limpando
limpando, até alcançar o teu propósito na minha vida. Em nome de Jesus. Rejeito, renego e renuncio a Satanás com todos os pensamentos de acusação, de julgamento, de depreciação, de rejeição da minha vida. Saiam agora. Eu creio que o Senhor me amou primeiro e que eu estou na igreja para amar, abençoar e ajudar a todos, mesmo aqueles que têm fortalezas, que não foram transformados. Eu estou aqui para abençoar. Pai, revela na minha vida quais são os meus ídolos, quais são as minhas falhas. Revela quais são as minhas feridas, quais são as barreiras que impedem que eu seja vitorioso. Agora, meu Pai, eu declaro, como fizestes com Jacó, age na minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Transforma-me, muda o meu nome e põe um nome secreto entre eu e o Senhor. E leva-me a cumprir ao teu propósito nesta terra, em nome de Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas e glorifica. Eu declaro as bênçãos sobre vocês. E não esqueçam que nós temos o nosso congresso. E eu quero que você comece a se inscrever agora. Amém? Vamos participar no congresso, início de tudo. E vamos fazer as nossas inscrições para marcarmos o nosso lugar. E vamos divulgar. Divulga na internet. Divulga aonde você tem acesso. Amém? Que o Senhor te abençoe, uma semana abençoada. Aleluia.